versículo 14. Amém? O tema da nossa lição é obediência à regra de ouro do reino de Deus. Você tem uma regra de ouro no reino de Deus, essa regra de ouro chama-se obediência. Amém? E vamos para a nossa segunda parte do estudo. Vamos para Mateus capítulo 7. O bom desse estudo na nossa escola bíblica é que nós vamos estudar todo o livro de Mateus. Então, se você vier em todas as escolas bíblicas, você vai aprender todo o livro de Mateus e os evangelhos. Amém? E se Deus permitir, a gente vai continuar estudando o Novo Testamento todo e depois nós vamos passar para o Antigo. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Todo mundo achou? Glória a Deus. Todo mundo achou aí? Vamos lá, Mateus capítulo 7, versículo 14. Quem pode acompanhar comigo aí na Bíblia? Está escrito assim, ó. Porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que nos leva à vida. Versículo 13. E poucos o que há que encontram. Versículo 13 diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Estreita é a porta, e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos aos que a encontram. Irmãos, nesse versículo 13, a Bíblia fala sobre algo chamado porta, né, irmãos? Todos nós em nossa casa temos uma porta, ou várias portas, né? Qual é a principal utilidade de uma porta, né? Qual é, irmão Gilson, a principal utilidade de uma porta? Qual é, irmã Ana? E por que você colocou aquela porta lá na sala? Qual é a principal utilidade daquela porta? Local de entrada e saída. É um local que vai dar o quê? Acesso aonde? A sua residência, né? Se você tem uma porta no portão, no seu portão tem uma porta, aquela porta, aquele portão é um local que vai dar acesso a toda a área, né? Aí você chega na sua sala, tem uma porta, é um local que dá acesso o quê? À sala e aos demais cômodos. Então, porta é um local que dá o quê? Acesso a algo, né? E um local que dá acesso à salvação, essa coisa interessante, é uma porta, né? E a Bíblia diz que existe dois tipos de porta, não é? Nesse texto aqui, quais são os dois tipos de porta que existe aqui nesse texto? Quem pode falar aqui na nossa escola bíblica? Quais os dois tipos de porta que tem, irmão Jesus? A o quê? A estreita e a larga, né? Então esses dois tipos de porta, a porta estreita e a porta larga, vão nos conduzir a um caminho, certo? Então vão ser duas portas e quantos caminhos? Dois caminhos. A porta estreita, ela vai nos conduzir à salvação. E a porta larga, ela vai nos conduzir à perdição. A porta estreita, ela nos conduz ao céu. A porta larga, ela nos conduz ao inferno, né? Eu acho interessante que Jesus diz assim, ó, João capítulo 10, versículo 9: eu sou a porta. Então podemos dizer que através de Jesus nós entramos na porta estreita, certo? E através das coisas do mundo nós nos conduzimos à porta larga que nos leva ao inferno. Então, são dois caminhos e são duas portas, né?
E eu quero aqui nesta manhã trazer algumas características da porta estreita e da porta larga. Eu queria que um irmão lesse para mim o versículo 13, que vai dizer uma das características que eu quero falar dessa porta. Quem é que pode ler para mim o versículo 13? A irmã Ana. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Só o 13? Mano, nesse versículo nós podemos ver aqui duas características dessa porta. Quais as duas características principais nesse versículo 13 que nós podemos ver aí? Primeiro, a dimensão, não é? Uma é o quê? Estreita. E a outra é o quê? Larga. Então, essa é a primeira característica que nós temos no texto. E a outra característica, irmã, é em relação que a quantidade. Olha só. A estreita, quantos vão entrar por ela? Poucos. A larga, quantos vão entrar por ela? Muitos. Porque Jesus Cristo, Deus deixou essa palavra para nós e falou que muitos é que vão entrar pela porta larga e poucos vão entrar pela porta estreita. Por que, irmão Jesus? Porque é bem mais fácil você entrar pela porta larga, né, pastor? Porque o pessoal tem um ditado, né, o pessoal às vezes fala, hoje está estreito. Estreito significa o quê? Difícil. Não é difícil? Então, assim, lá na Bahia, a gente fazia, quando criava gados lá, existia, assim, duas passagens, né? Uma passagemzinha mais estreita e outra bem mais larga. E os gados iam tudo pela mais larga, porque tinha o quê? Facilidade. Então hoje assim, é muito mais fácil a pessoa ir para o lado mais fácil do que, na verdade, quer facilidade, né? A porta larga leva o quê? A pessoa para a perdição. A estreita, como ela é mais difícil, quem quer dificuldade? Quem quer luta? Né? O pessoal quer facilidade hoje, ele não quer ter dificuldade. Amém, irmãos? Então nesse primeiro versículo que nós estamos estudando aqui, né? Uma porta é estreita, a outra é larga. Uma vão entrar poucos, outra vão entrar muitos. Uma conduz à salvação, outra conduz à perdição. Uma requer abnegação, a outra oferece os prazeres do mundo. Uma está focada na vontade de Deus, outra está focada na minha vontade. Uma requer arrependimento, a outra eu vivo como eu quero, como eu consigo, como eu pretendo viver. Uma submete às leis de Deus, outra submete ao meu próprio ego. Essa é a diferença das duas partes. Uma requer arrependimento e a outra não te confronta em nada. E eu queria ler dois textos aqui. Lucas capítulo 9, versículo 23. E 1 João capítulo 2, a partir do versículo 15. Amém? Quem pode ler para mim Lucas capítulo 9, versículo 23, o irmão Carlos.
Lucas 9, 23. Achou, irmão? Achou, Gustavo? Tem irmãos, né? Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Amém, irmãos? Olha a característica da porta estreita, né? A gente precisa negar a nós mesmos, é fácil? Tomar a nossa cruz, tomar as nossas dificuldades diárias e seguir a Jesus, amém? 1 João capítulo 2, versículo do 15 ao 17. Show, irmão Carlos? Há uns anos atrás, eu morava no Pessu, né? Eu lavava o carro lá no Lava Jato. Aí eu tava lá lavando o carro, né? Aí chegou um cara bem playboyzinho, sabe? Bonitão, vestido assim de tipo pagodeiro. E aí ele tava lavando o carro. Aí ele comentando com o rapaz, falando assim, ó, agora vou lavar o meu carro, tô aqui todo bonitinho, como vocês estão vendo. E adivinha pra onde eu tô indo? Mó cara de pau. Eu tô indo lá pro Lago Sul. Aí o rapaz falou, fazer. Ué, meu irmão, vou roubar. Né? E ele, roubar? Olha aqui. Aí ele abriu a calça assim, tirou um revólver assim desse tamanho, sabe? Falou, pois é, as pessoas olham pra mim, me vê bem vestido, eles vão achar que eu tô ali pra roubar? Não. Aí onde entra a questão da porta larga. É fácil você acordar cedo todos os dias e trabalhar? Não é fácil, sabe? Você acorda com sono e tem pessoas que trabalham de sábado, de segunda a segunda. Mas é muito fácil você pegar uma arma, chegar ali, abordar um carro e tomar tudo que aquela pessoa tem, sem trabalho nenhum. E esse caminho aí, ele é o caminho de quê? O caminho da perdição. Lá na frente ele vai encontrar o quê? Ele vai ser preso. Ou seja, se não for, morto, né, pastor? João 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amém, glória a Deus. Quem nesse tópico sobre os dois tipos de porta quer fazer e tecer algum comentário além do irmão Gilson? Tem mais alguém que quer falar? Irmã Luciana, irmã Ana? Quer falar, irmão? Assim, muito me encabula quando as pessoas acham que a porta estreita é a mais fácil. Porque as consequências da porta estreita, ela é muito mais dolorida do que a porta, ou da porta larga é muito mais dolorida do que a porta estreita. A exemplo, esse rapaz, se ele vai preso, olha o que ele vai cumprir pelo resto da vida. Mas isso o quê? São os engodos de Satanás. Satanás, ele não deixa barato. Ele oferece o prato, a pessoa se alimenta dele, naquele momento é gostoso, é bonito, né? Mas as consequências do pecado, que geram uma dor terrível, tanto na terra como futuramente, né? Que é o destino de todos aqueles que optarem por essa porta. Então, na verdade, é muito melhor, apesar das dificuldades que a gente enfrenta enquanto cristão, enquanto o andar com Deus, por mais que seja difícil, a gente sente paz, né? A gente tem a paz que é inexplicável para o mundo, né? Você vê uma pessoa passando por dificuldade, mas ela está em paz, porque ela tem a sua comunhão com Deus. Então, eu acho assim, essa porta larga, ela é infernal mesmo, não tem nada de bom nela, né? Amém. Glória a Deus, irmãos, amém? O caminho estreito é aquele que exige arrependimento do pecador, né? Ela é estreito porque a salvação só é pela graça, só é por meio de Jesus, só é pela fé, só é pela Bíblia. O caminho largo é aquele caminho que aceita todo tipo de pecado, toda a justiça própria, todas as obras humanas. O caminho largo
É o caminho onde eu vivo como eu quero, faço o que quero, ando pelo que quero e eu mesmo dirijo a minha vida. No caminho estreito são poucos que os acertam, no caminho largo são muitos que trafegam. A porta e o caminho estreito conduzem à salvação, mas a porta e o caminho largo conduzem à perdição eterna. Amém, irmãos? Eu queria que o irmão lesse agora, nós vamos partir para o segundo versículo aqui, o versículo 15. Vamos ler do 15 ao 18. Amém? Quem é que pode ler para mim, por favor? Quer ler mais? Mateus 7. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Porque seus frutos os conhecereis. Porventura conhece-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz más frutos. Glória a Deus, amém, irmãos? Irmãos, nesse versículo aqui, o que a Bíblia trata? A Bíblia vai tratar o quê? Dos falsos profetas, né? E a Bíblia usa aqui dois tipos de animais. A Bíblia usa aqui o lobo, tá certo? E as ovelhas, né? E o que são esses lobos? A Bíblia diz que são os falsos profetas, né? E que são esses falsos profetas, irmãos? Falsos profetas são falsos mestres, são falsos líderes, falsos pastores. Esses lobos, eles usam o evangelho, não como é o evangelho verdadeiro, mas usam o evangelho para interesse o quê? Para o interesse próprio, para a sua própria ganância, para o seu próprio prazer. Amém? Então, isso que são o que? Os lobos, né? Eu acho interessante que a Bíblia trata de 3 tipos de animais, né? Bode, ovelha e lobo. Amém? O que são os bodes? São aquelas pessoas que desobedecem o evangelho. Certo? O que são as ovelhas? São aquelas pessoas que estão no rebanho, no aprisco de Cristo e que ouvem a voz de Jesus e são conduzidos por Ele. E o que são os lobos? São aquelas pessoas que entram no rebanho, para quê? Para se aproveitar do rebanho e muitas vezes para destruir o quê? As ovelhas e se alimentarem nela. Olha só que coisa interessante, a Bíblia chama esses falsos líderes, esses falsos pastores, esses falsos profetas de lobos. Por quê? Quais são as características de um lobo, irmãos? Vamos lá. Quem é que na roça aí que tinha galinha, que tinha... E irmão Gilson, você que é o cara que foi criado na roça, lá tinha lobo, irmão Gilson? Tinha? Qual era a característica desses lobos aí? Como é que as pessoas faziam para apanhar esses lobos? Eles armavam algum tipo de armadilha, né? Porque os lobos, ele era muito, como é que diz assim, lá na Bahia fala veaco que sagaz, né? Muito, e eles devoravam ali as presas que eles encontravam por ali, né? Então, irmãos, por que a Bíblia fala de lobos? Porque são pessoas que elas utilizam o evangelho para enganar, para destruir, para trazer heresia, para roubar algo de quem? Das ovelhas. Os lobos, eles não têm nenhum comprometimento com o rebanho. Amém, irmãos? Olha só o que o texto diz aqui. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados
de ovelha. Então, a primeira coisa que você vai ver, que você não tem como identificar naturalmente, pela aparência, se é lobo ou se é ovelha. Sabe por quê? Porque eles vêm o quê? Disfarçado de ovelha. Às vezes vem de terno, de paletó, de microfone na mão. Às vezes está no meio da liderança ali trabalhando. E então você não consegue identificar pela aparência se é lobo, se é ovelha. E eu coloquei aqui no estudo aqui, ó. Eles disfarçam-se como ovelha, eles não poupam o rebanho, eles oferecem falsas esperanças, eles atraem para si discípulos. Vamos lá abrir em Atos capítulo 20, versículo 29 e 30. Quer ler para mim, por favor? Atos capítulo 20, versículo 29 e 30. Pode ler? Pode ler? Todo mundo já achou, gente? Importantíssimo esse versículo, Atos capítulo 20. Deixa eu abrir aqui também. Glória a Deus. Atos capítulo 20, vamos lá. Capítulo 20, versículo 29 e 30. Pode ler, por favor, irmão. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos velozes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos através deles. Viu aí, irmãos, o que esse texto diz? Porque eu sei que depois da minha partida, esse apóstolo Paulo falando, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos levantarão homens, líderes, que falarão que coisa perversa, para atraírem discípulos após si. Imagine que a pessoa que, esse lobo, o interesse dele não é no rebanho, o interesse dele é o que? Na gordura do rebanho. E muitas vezes fazem propostas perversas. Muitas vezes vem para a minha igreja, né? Vem para a minha igreja que eu vou te dar um cargo. Olha só como essas pessoas trabalham. Não, entregue teu carro que eu vou te dar 2 carros. Se você der 10 mil reais de dízimo, vai acontecer isso na sua vida. Se você fizer isso, vai acontecer isso. Sabe o que esses lobos fazem? Eles muitas vezes, eles barganham com Deus e nos ensinam como cristão a não ter uma intimidade com Deus baseada no amor e na adoração, e sim baseada numa troca. Você conhece várias e várias igrejas, várias e várias denominações, muitas vezes, que utilizam desse subterfúgio, né? Para quê? Para muitas vezes arrancar dinheiro de quem não tem, arrancar coisas de quem não tem. Muitas vezes você sacrifica sua própria vida, seus próprios bens entregam através de um falso evangelho que pregam. Então o que são isso? Lobos, devoradores, que atraem para si discípulos. Por quê? Porque eles utilizam de uma técnica. Qual técnica? Não. Eu vou instigar a ganância nas pessoas. Muitas vezes o povo cristão acaba ficando que é um povo ganancioso. Eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter. Esquece que é evangelho. Jesus fala assim, o apóstolo Paulo fala também, mas bem-aventurado é dar do que receber. E muitas vezes eles utilizam essa técnica para quê? E você vê, irmãos, que a igreja, quando está compromissada com a palavra, quando está compromissada na doutrina, quando prega a salvação, muitas vezes os templos são mais vazios do que as igrejas que muitas vezes só pregam prosperidade, só pregam bênção, só pregam vitória, que você nunca mais vai sofrer.
trazem um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Que o evangelho de Cristo é o evangelho da cruz, o evangelho da renúncia, o evangelho de buscar o primeiro lugar, o reino de Deus. Eles não trazem os evangelhos que você deve buscar as demais coisas. Olha como é sério. O que faz com esses lobos? Eles acabam destruindo espiritualmente as ovelhas. As ovelhas não têm fortalecimento espiritual na hora da prova, na hora da luta, na hora da batalha. E acaba muitas vezes as pessoas ficando um certo tempo na igreja e daqui a pouco já se afasta dos caminhos. Por quê? Porque não teve uma fé alicerçada na palavra de Deus. E isso que o pastor está falando, isso é pura verdade, né? A gente fomos convidados para ir a um culto de uma igreja e lá já tinha uma campanha em andamento. Essa campanha acho que já vinha uma semana ou 10 dias, né? E ele, um dos pastores, ele pregava muito e falava para as pessoas: olha, convida o seu vizinho, convida pessoas mais próximas, convida aquelas pessoas, o que você puder. E pede para ela comprar um chaveiro, né? Justamente com essa, e parece que eles determinaram uma quantia, né? Não sei se era de 10 reais, foi 10 reais, hein? Acho que eram 10 reais, né? Cada pessoa trazer esses 10 reais, ou seja, o que puder, né? E ali você viu aquela igreja ali lotada mesmo, cheia de gente ali saindo para fora. Igual o pastor falou, enquanto pessoas fragilizadas, pessoas fracas na fé, né, que muitas vezes está em busca de algo material, né? E ali o pior disso tudo é o que vem depois. As pessoas que não têm fé, que não está firmada assim em Deus, né? Ela acaba saindo da igreja porque eu fui lá, fiz tudo que precisava ser feito, levei o meu chaveiro, orei e eu estou do mesmo jeito, né? E muitas vezes as pessoas, elas têm esse cuidado, essa habilidade de falar tanto assim que acaba iludindo as pessoas. Algumas falam assim: dessa vez eu não recebi, mas na frente eu vou receber, né? E é isso que está acontecendo nas igrejas hoje, né? Então, assim, para mim é muito claro, assim, quando a gente, enquanto cristão, porque eu creio que Deus, Ele nos revela, né? Onde a gente está errando, o Senhor nos revela. Isso o Senhor, às vezes, Ele nos chama a atenção e a gente, só se a gente não quiser mesmo, para poder ouvir a voz do Senhor. Eu gosto muito desse texto, ontem até falei aqui dele, Oséias 4, verso 5, que ele fala assim: por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu esquecerei dos teus filhos. A questão eu acho que isso também tem muito a ver com conversão. Então, se não existe a verdadeira conversão, é mais fácil de se levar por ventos de doutrinas e acreditar em tudo aquilo que é dito. Existe um escritor e pastor, o Benihim. Eu já li vários livros dele, eu gostava muito de ler os livros dele. E esses dias o pastor Gil estava falando que ele se pôs diante da igreja e pediu perdão, né? Não sei se o pastor Edvandes ouviu isso. Eu ainda não ouvi, vou até pesquisar, pelo fato de estar pregando a teoria da prosperidade, a teologia da prosperidade. Porque, gente, Deus me conhece. Deus conhece cada um de nós e sabe até que nível que eu posso ter uma condição melhor, né? Porque tem pessoas que quando ela tem uma boa condição, quando ela tem um bom emprego, quando ela tem uma situação melhor, ela vai esquecer dos caminhos do Senhor. Ela não vai valorizar a presença do Senhor. E Deus não está preocupado com a nossa vida aqui na terra. A preocupação que Deus quer é a nossa salvação, né? E nós, enquanto cristãos, a gente precisa buscar essa consciência em Deus e não no que é falado pelos homens, né? Infelizmente, a gente ainda se apega muito a homens. Amém, irmãos? E como reconhecer um falso profeta? Como reconhecer um falso líder? Como reconhecer um falso pastor?
O versículo 17, ele nos dá essa orientação. Ele vai dizer assim, ó, versículo 16 e 17. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros ou fígado dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz frutos maus. Irmãos, pelo fruto da pessoa, pelo fruto desse falso profeta, você vai acabar conhecendo. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde, né, aquilo que está oculto vai ser o quê? Vai ser revelado. Não tem como, né? Daqui a pouco, muitas vezes, aparece um escândalo envolvendo o nome da pessoa. Daqui a pouco a pessoa, quando ela fala algo que está fora da Bíblia, você com conhecimento bíblico, meu irmão, você vai falar, não, essa pessoa está agindo de má fé. Ele está agindo para tomar o dinheiro da minha vida. Ou está agindo não conforme os preceitos bíblicos. Se a pessoa fala, irmão, vem dar seu carro aqui. Você fala, não, isso não é de Deus. Como é que Deus vai tomar um carro que é a minha condição de eu levar meu filho, se estiver de doente, para o hospital? Ou vou pegar esse carro, vou entregar na igreja, sendo que muitas vezes é minha necessidade para ir trabalhar. Deus não faz uma coisa dessa, né? E muitas vezes o que a ganância da pessoa faz? Não, eu vou entregar um carro, que daqui 2 meses eu abençoei a obra do Senhor, o pastor falou, e Deus vai me dar 2. Aí isso que acontece? Você fica sem o carro e muitas vezes fica sem a sua fé. Aí daqui a pouco você se desvia da igreja, bota a culpa no pastor e não quer mais saber de ser crente. Sabe por quê? Falta de discernimento espiritual, né? Deus, ele teria total, Deus poderia muito bem multiplicar mais e mais, sem haver a necessidade de expor a pessoa dessa forma. Justamente. Então, o que acontece que você precisa fazer? A única coisa que a gente pede na igreja, irmãos, seja fiel no seu dízimo e nas suas ofertas. Só isso. Seja fiel como? Em adoração, né? Seja fiel em adoração, no seu dízimo e na sua oferta. Acabou. Ninguém aqui está aqui para explorar a fé nem o dinheiro de ninguém. A gente está aqui para pregar o Evangelho, né? E o dízimo e a oferta, ele é feita, em primeiro lugar, em adoração. Porque você dá algo com a motivação muitas vezes mesquinha, Deus não vai ouvir. Se você der algo muitas vezes com a motivação de, se eu não der, vai queimar meus aparelhos lá em casa, isso não é a motivação. Se você der pensando, vou dar aqui e receber 3 vezes mais, isso não é a motivação. Deus é capaz de abundar? É. Deus é capaz de superabundar a sua semente? É. Mas esse não é o principal propósito. O principal propósito é trazer o reino de Deus para a igreja ser canal na vida de outras pessoas. Então, essa é a mensagem que nós devemos trazer quando falamos de dízimo e de ofertas, né? Nós não queremos o dinheiro das ovelhas. Nós queremos cumprir o evangelho da graça de Deus. A igreja está aberta, precisa do dízimo e das ofertas. Mas para isso, eu não posso ser como um lobo, como um pastor lobo, como um obreiro lobo, como um líder lobo, como um falso profeta, que quer o quê? Arrancar as coisas das ovelhas. Amém? São cegos conduzindo cegos, né? E eu acho assim, nós como cristãos, tendo sabedoria na palavra, eu acho que a gente tem que ver que a nossa salvação não é nas coisas materiais, e sim no espiritual. E muitas vezes a pessoa chega à igreja lá e eles pegam tanta prosperidade que eles pensam no material e esquecem o espiritual, né? E aí é que eu falo mesmo, é cego conduzindo cegos. Amém? São cegos conduzindo cegos. E a Bíblia diz, cairão que ambos no barranco. Tanto o cego quanto o guia dos cegos, os dois vão cair no barranco. Por quê? Porque não estão vivendo de acordo com o evangelho. Irmãos, você quer uma coisa, meu irmão? Ore a Deus, peça e trabalhe. Busque, lute, faça uma poupança, que Deus vai te honrar. Não precisa nós fazermos esse tipo de barganha com o Senhor, né? Precisa apenas nós trabalharmos, que Deus honra o suor do nosso rosto. Amém? Irmãos, e o último tópico desse estudo, né? O Sermão do Monte termina no versículo 24. Olha só. Olha o que diz o versículo 24.
Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, semelhei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correu os rios, sopraram os ventos, combateram como aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos, e combateram contra aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. Esse Mateus capítulo 7 termina falando de dois tipos de casa, né? O que vai sustentar a casa é o quê? Fundamento, né? Uma casa fundamentada na palavra de Deus, uma casa que significa rocha, uma casa fundamentada na areia. E olha que interessante, as mesmas situações, elas vieram para o que serve a Deus e para o que não serve. Olha só, as mesmas coisas. Mas o que aconteceu com a casa daquele que estava firmado na palavra de Deus? Ela não caiu. Por quê? Porque estava firmado sobre a rocha. Amém? Chegamos ao final do Sermão do Monte, né? E a base do julgamento firma-se em dois pilares. As palavras não substituem a obediência ao Senhor, né? As atividades religiosas não substituem a conversão, né? Esse texto fala de dois tipos de construtores, o prudente e o imprudente. Dois tipos de base, um na rocha, outro na areia. Isto é, um que obedece e outro que desobedece a palavra de Deus. E é interessante que todos os dois o quê? Ouviram. Olha só, irmãos, todos os dois ouviram a palavra de Deus. Só que um resolveu obedecer e outro resolveu desobedecer. E temos também dois tipos de resultado. Uma casa caiu e a outra não caiu. A vida é um grande temporal impetuoso que vem sobre nós com o intuito de nos derrubar. Somente aqueles que estão solidificados em Deus e na obediência à sua palavra poderão resistir. Irmãos, que tipo de casa nós queremos construir? Uma casa na rocha ou uma casa na areia? Esse fundamento dessa edificação que vai sustentar toda a nossa casa, toda a nossa família, todo o nosso casamento. Esse tipo de fundamento é que vai determinar se nas lutas eu vou ter um fortalecimento espiritual para vencer ou se eu vou me entregar e deixar a casa cair. Quando nós estamos alicerçados na palavra de Deus, esse texto está dizendo que vai vir luta. Não está dizendo que vai vir luta? Vai vir dificuldade? Mas o principal, você está firmado na palavra de Deus. Pode vir ventos, pode vir tempestades, pode vir tufões, pode bater forte contra a tua casa. Mas se a tua casa estiver firmada na palavra de Deus, ela não vai cair em nome de Jesus. Amém? Quem quer falar aqui? Mais alguém quer falar, irmã Ana? Ninguém? Amém, irmãos? Então esse é o estudo deste dia, né? Olha, eu vou terminar o estudo aqui, lendo aqui esse final.